Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje é dia 26 de junho de 2019. Primeira coisa, amados, eu sempre esqueço de pedir like, né? Se você gostar do vídeo, né, por favor, dê um like. Se não gostar também, pode dar o dislike, né? Porque eu sempre esqueço de pedir. Alguém, se não é inscrito no canal, está assistindo e gostar do vídeo, se inscreva no canal. Tá bom, amados? Então, outra coisa, amados, eu gostaria aqui de corrigir uma besteira que eu fiz ontem, mas eu preferi deixar para corrigir aqui com vocês, porque eu depois que eu vi, eu falei assim, que besteira que eu fiz. Vamos ver aqui, vamos dar continuidade aqui ao vídeo do Paulo Júnior, mas ontem eu coloquei os vídeos para vocês, né, amados, sobre a manifestação do Espírito Santo, né, nessas igrejas evangélicas, e comparando com os cultos da Umbanda, né, do Candomblé, que a gente vê que é a mesma coisa. Só que teve um vídeo aqui, eu vou virar aqui para vocês, né? Deixa eu virar aqui para poder dizer aqui o que eu quero falar realmente, né? Porque só mostrando pra gente ver, né? Peraí. Ah, tá. Agora ficou assim, né, amado? Meu marido, ele diminuiu um pouco aqui, abaixou aqui esse tripé. Veja esse vídeo aqui, amados. Olha a besteira que eu fiz. A besteira que eu fiz, amados, depois que eu vi o título, quando eu fui assistir, quando entrou no YouTube, eu fui assistir o vídeo, né? Eu sempre assisto. E aí que eu vi, veja, essa pessoa aqui, o Emanuel TV, ele estava mostrando o engano que está havendo, né, nessas igrejas. E o que eu fiz, a besteira que eu fiz, que eu peço desculpas, porque eu realmente fiz sem querer, eu dei o dislike no vídeo, sendo que eu tinha que ter dado like. Então eu tô aqui tirando o dislike, tá? E vou dar o meu like aqui, tá certo? Para corrigir esse erro, esse equívoco, porque eu falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar quando eu gravar o vídeo, aí eu vou e tiro na hora, tá certo? Porque realmente, gente, eu fiquei assim, cara, como é que eu fui fazer uma besteira dessa, de ter dado o dislike no vídeo, porque o irmão, ele simplesmente está mostrando o engano que tá nessas igrejas. Então tá aqui dado meu like aqui no vídeo do Emanuel, tá? Nesse vídeo, Espírito de Serpente se manifesta, água ungida do reavivamento Reino Unido, no Reino Unido, né? Então é só isso que eu quis aqui corrigir essa besteira, né, que eu fiz. Então vamos aqui, amados, voltar para o vídeo do Paulo Júnior, né? Esse vídeo aqui, o crente e o mundo, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui às heresias dele, né? Porque realmente é heresia mesmo, né, amados? Então vamos lá. Agora o que está acontecendo? Vem cá. Que pitique é esse? Que frenesi que é esse? Que foguinho que é esse? Que desejo que a igreja tem de se parecer com o mundo? Meu Deus do céu, parecemos viuvinhas. Tinha que ter comercial, né, amado? Mais valioso. Tinha que ter, eu esqueci desse detalhe. Parecemos órfãozinhos. Amados, ele tem essa mania de falar que a igreja quer parecer com o mundo, mas o Paulo Júnior, ele tá tão cego que ele não consegue entender que, na verdade, a igreja está no mundo, porque essas igrejas, essas denominações, o sistema religioso, ele é do mundo. Por quê? Porque quando a Escritura fala em mundo, a maioria das vezes está falando no Espírito. Então, o que os apóstolos estão falando pelo Espírito? Que o mundo, na visão no Espírito, tá? Na visão da Escritura, o que está escrito, o mundo significa a visão carnal, o físico, deles verem o físico. Tá? Então, quando Paulo Júnior fala que as pessoas querem parecer com o mundo, ele está botando que as pessoas estão na igreja, mas estão querendo fazer as coisas do mundo. Só que, na verdade, tudo isso aqui é do mundo. Por quê? Porque eles estão no físico. Eles estão na carne, não estão na visão espiritual, mas estão na visão carnal. Por quê? Eles precisam aqui, ó, do líder religioso para falar, para ouvir. Então, esse aqui é físico, é carnal, é carne. É físico, é mundo. Preciso desses homens aqui, ó. O que Yahushua falou?
em Mateus 23, que eles gostam de ficar sentados nas primeiras cadeiras das sinagogas, eles querem os líderes religiosos, olha aqui. Não é isso que acontece? Os primeiros lugares nas sinagogas, na frente. Então vocês vejam, preciso de tudo para adorar, ó, músicos para adorar a esse Deus, e sendo que a nossa adoração é no entendimento, é no espírito. Então, quando a Escritura fala mundo, o mundo que a Escritura quer falar é visão carnal, é visão física, tá certo? Tanto que o próprio Yahushua, ele falou, Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo, ou seja, eles estão no mundo porque o nosso corpo está aqui, mas eles não são do mundo, ou seja, por quê? Porque o nosso entendimento não é do mundo, o nosso entendimento é do espírito. Entende? Então, o mundo está querendo dizer isso, é visão carnal, é a pessoa olhar no físico. E eles aqui estão todos no mundo, por quê? Porque não estão no espírito, não estão andando no entendimento do Pai, mas estão sendo cheios de um espírito que, inclusive, esse espírito também aqui é do mundo, é físico. Por quê? Porque esse espírito, amados, ele não é que o espírito é físico, mas o negócio é que esse espírito, ele não enche a pessoa no entendimento, no espírito, porque o único que nos enche no entendimento é o Pai. E o Pai, quando ele nos enche no entendimento, é quando a gente vai na porta estreita, que é Yahushua, e Yahushua nos leva ao Pai. E o Pai nos enche no entendimento e a gente passa a ser cheio do Espírito. Esse Espírito não se esvazia, ele mora em nós. Só que aqui, as pessoas ficam cheias na alma, na emoção. Então as pessoas pensam que estão cheias do Espírito, estão sim, cheias do Espírito do engano, que é um Espírito que visita e que vai logo embora. Tanto é verdade que quando a pessoa sai do culto, né, a pessoa segue aquela alegria e tal, se alguém irritar a pessoa, alguma coisa, fizer alguma coisa, a pessoa fica logo com raiva, xinga, já sai logo da graça, a pessoa fica assim, poxa, eu estava tão cheio do Espírito, se tinha presença de Deus, tomei a Santa Ceia, poxa, eu fiquei irritado e xinguei, e me aborreci, não sei o que. Por quê? Porque não está no Espírito verdadeiro. O Espírito, ele veio nesse lugar aqui, porque ele faz visita, que ele tem hora marcada aqui, tá? E aí depois, quando a pessoa sai desse lugar, o Espírito também vai embora, se esvazia. Por isso que a pessoa sempre tem que estar buscando esse Espírito aqui, ser cheia do Espírito. Eu digo isso, amados, porque acontecia isso comigo. Acontecia isso. Eu saía da igreja cheia do Espírito, de repente eu ficava irritado com alguma coisa, eu xingava, eu praguejava, sabe? E depois eu ficava até com vergonha. Que isso, meu Deus? Poxa, eu tomei ceia, eu estava aqui cheio do Espírito, eu me aborrecia, a carne aflorou, que isso, sabe? Então, quer dizer, é um espírito de mentira, de engano que está aqui. Mas o Paulo Júnior, ele não consegue entender. Na cabeça dele, o mundo é o que está fora do mundo, e a pessoa que está na igreja não pode se contaminar com as coisas do mundo. Entende? Só que o mundo, ele não sabe que o mundo é isso aqui tudo, porque é o físico. Na Escritura, quando fala no mundo, está falando na visão carnal, na visão física. Quando os apóstolos falam, até mesmo o Yahushua, ele fala, vós sois carnais, tá? Vós sois carnais e não espirituais. Não é que a pessoa é espiritual, porque ninguém pode ser espiritual porque nós não somos espírito. Nós temos espírito do Pai. Então, como nós temos espírito do Pai, mas nós somos espirituais, ou seja, nós somos um no mesmo espírito do Pai, tá certo? No entendimento. Então, quando o apóstolo fala, vós sois carnais e não espirituais, ele quer dizer assim, que eles são da visão física. Eles estão no físico e não no espírito, na visão do espírito. É isso que a Escritura fala sobre o mundo, tá certo? Então vamos continuar aqui. Pobres, ai, não temos identidade, temos que seguir a malhação, temos que seguir o ritmo da moda dos estilitas ímpios. Não podemos ser feinhos, desprezados. Então temos que usar calça com o cofrinho de fora, temos que ter carro importado, temos que pintar o cabelo de 15 cores, temos que ser igual o mundo. O que é isso? Veja, amada, ele falou, né, do ímpio, ou seja, na cabeça dele as pessoas que estão fora do templo são ímpios, e sendo que a maioria das pessoas que estão no templo são ímpios.
Por quê? Porque a impiedade, na verdade, o que é o ímpio? O ímpio é aquele que não pratica o amor ao próximo, é impiedoso, tá certo? Então, vamos aqui ver aqui, porque o Paulo Júnior fala tanto de ímpio, né? Vamos ver aqui o que significa ímpio. Vamos procurar aqui, amados, no dicionário, ímpio. Porque hoje eu vejo, eu também quando estava preso no sistema, eu via os ímpios como pessoas que não eram da igreja, então as pessoas são ímpias. Não estão na igreja, são ímpias. Só que na verdade, as pessoas que... vamos para nessa aqui mesmo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ímpio. As pessoas que são ímpios são aquelas que não praticam amor ao próximo. Hoje eu vejo assim. Vamos lá, ímpio. Que ou quem não tem religião. Veja bem, ateu, herege, incrédulo, irreligioso, descrente, pio, religioso. Que ou quem é contrário à religião. Veja isso é ímpio? Vocês vejam bem. Ó, que ou quem não respeita as coisas sagradas ou as práticas religiosas, sacrilégio. Veja, isso aqui é o sistema que botou isso, mas ímpio não é isso, amados. Ímpio não é isso. Que ou quem ofende ou que se considera digno de respeito. Aqui, ó, adjetivo desumano, cruel. Palavras relacionadas, religioso, impiamente, pio, infano, nefano, impiamente, herege. Veja, deixa eu ver aqui, amados, sinônimos de ímpio. Vamos ver aqui, sinônimo. Porque ímpio para mim não é isso. Ímpio para mim é aquele que não pratica piedade. Tá certo? Porque ímpio é impiedoso, não é isso? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Sinônimo de ímpio. Ímpio. Vamos ver. Ó, sem religião. Irreligioso, ateu, ateísta, descrente, herege, incrédulo, herético, cético, profano, descrição, pagão, sacrilégio, nefano. Só que isso aqui, amados, o sistema que colocou o ímpio para ser assim, para as pessoas não ligarem que é o amor ao próximo, porque a escritura toda fala do amor ao próximo. Ó, que é cruel e impiedoso, cruel, desumano, desalmado, desapiedado, duro, frio, inclemente, insensível, malvado, malévolo, maldoso, perverso, bárbaro, terrível, danado, bravo, atroz, feroz, brutal e ímpio. Meu vizinho é um homem ímpio, capaz de maiores crueldades. Veja, ímpio é esse aqui. Isso aqui que é ímpio, que pratica o mal ao próximo. Tá certo? Uma pessoa impiedosa, uma pessoa que ela é impiedosa, lá, impiedosa. Vamos ver aqui sinônimo de... vamos ver aqui no dicionário o que é impiedoso. Veja bem, para vocês verem o que é impiedoso. Vamos nós. Porque a escritura toda, amados, impiedoso. A escritura toda... Oh, meu pai, não é isso que eu quero não, eu quero dicionário. A escritura toda fala, amados, do amor ao próximo. Dicionário português Aurélio. Ah, não, aqui, ó, dicionário online. Tá na frente. Eu gosto mais dessa aqui, quer ver? É essa mesmo. Essa aqui é melhor porque a letra é maior. Deixa eu ver aqui, ó. Impiedoso. Vamos ver. O que é impiedoso? Que não demonstra piedade, veja. Que não expressa compaixão, desumano. É isso que é o ímpio. Vocês estão entendendo? Eles botaram uma coisa no cargo de religião para a pessoa pensar que a pessoa ímpia é aquela que não é da religião, que é contra a religião, que não vai a uma igreja. Mas a impiedade é isso aqui, amados. Ímpio é isso aqui. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que não demonstra amor ao próximo. Isso aqui é impiedade, veja. Que não demonstra piedade, que não expressa compaixão, desumano. Caracterizado ou definido pela falta de piedade, que não pode ser suportado, duro ou cruel, sem carinho nem caridade, descarinhoso. Veja,
Sinônimo: atroz, insensível, desumano, mordaz, inclemente, descarinhoso, descaroável, tá? Antônimos: piedoso, bondoso, caridoso. Então, o ímpio, na verdade, amado, é uma pessoa que não pratica a piedade, que não pratica o amor ao próximo, porque aqui nas igrejas, amados, vocês podem ter certeza que 90%, vamos botar 98% das pessoas que estão na igreja, que vão na igreja, tá? São pessoas ímpias. Por quê? Porque praticam os atos religiosos, dão dízimos e ofertas, né? Porque é para obras de Deus, mas não ajuda o próximo. Ver o necessitado não ajuda. Por quê? Porque já fez a obra da igreja. Não, eu já fiz a obra de Deus, então pronto. Então, a maioria das pessoas que estão aqui são ímpios. E vou falar uma coisa, são ímpios por não praticar o amor ao próximo, por não ajudar, e muitos não ajudam. Por quê? Porque dão o dízimo na igreja ao invés de ajudar o próximo. E muitos não têm condições de ajudar. Por quê? Porque às vezes deixa de comprar uma coisa para si, um remédio, alguma coisa, para dar o dízimo na igreja, porque não pode tocar no que é do Senhor. É o que eles ensinam. Entende? Então vocês vejam bem como é que eles são. Quando eles botaram a impiedade, o ímpio, que é uma pessoa que é contra a religião, isso foi o sistema que colocou isso para botar na mente da pessoa que a pessoa que está fora da religião é ímpia. E os que estão dentro da religião não são ímpios, são crentes. Só que não é isso. A impiedade a gente viu, a impiedade é aquele que não pratica, o impiedoso é aquele que não pratica o amor ao próximo. Tá certo? Então vocês vejam bem, vamos continuar. Que necessidade que é essa de ser igual ao mundo? É isso que a igreja está fazendo. Quando Deus olha dos altos céus para a terra, o que ele diz em Malaquias? E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, entre o que não serve a Deus. Quando Deus olha hoje, ele vê alguma diferença? Que necessidade que é essa de ser igual? Meu querido, mas acontece que o Deus que está aqui é um, que é Terrum, que é o Deus das trevas. Tá certo? Porque o verdadeiro Deus, ele é adorado em espírito, no entendimento, não é na religião, porque ele não está na religião. Então, segundo vocês, então, né, a pessoa que é contra a religião, como o sistema colocou no dicionário, para a pessoa entender, a pessoa que é contra a religião é uma pessoa ímpia. Então, Yahweh é ímpio porque ele não está em religião, ele é contra a religião, ele está fora, e Yahushua também é ímpio, né, segundo vocês, porque ele também não aceita a religião, ele não está em religião, ele não entrou em templo feito por homens. Vocês estão entendendo, amados? O que eu estou querendo dizer aqui? Porque veja, Yahweh não habita em religião e nem em templos. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco nenhuma religião. E Yahushua não entrou em templo feito por homens. Então, segundo o sistema que colocou a definição de ímpio para uma pessoa que não é crente, que não vai numa igreja, que é contra a religião, então Yahweh e Yahushua são contra a religião. Então Yahweh e Yahushua são ímpios. Vocês vejam bem, na visão religiosa, tá certo? Mas na visão do Espírito, na visão da Escritura, ímpio é aquele que não pratica o amor ao próximo, que é o que o Pai pede. Porque o mandamento do Pai, e que o Filho deu o mandamento, porque o Filho veio revelar ao Pai, o mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda você alma, porque nós somos alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Entende? Então, para Yahweh, ímpio é aquele que não pratica o amor ao próximo. Mas para o sistema religioso, ímpio é aquele que é contra a religião, é aquele que não vai numa religião, num templo físico. Tá certo? Vamos continuar. Eu quero namorar igual ao mundo, quero usar calça coladinha igual ao mundo, eu quero usar os mesmos verbos do mundo, quero namorar igual ao mundo,
quero me vestir tudo com cores, cortes, moda, a moda que é feita por estilistas homossexuais, ateus e satanistas. Eu quero me vestir igualzinho. Eu sou homem, não quero vestir igual homem não, quero vestir igual uma terceira classe. Nem mulher, nem homem, é a terceira. Vocês vejam que tudo aqui ele está falando, amados, do físico passando para o espiritual, tá? Ele está falando do físico passando para o espiritual. Olhem para você. E veja bem, vocês vejam que como eles impõem as coisas, que eles têm que falar o que a pessoa vai usar, o que a pessoa vai dizer, o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa vai... Entendeu? Tudo tem que ser conforme a religião, não conforme o que Yahushua deixou escrito na Escritura. Porque, veja, amado, Yahushua, o apóstolo Paulo, ele não disse para as mulheres, olha, você não vê na Bíblia assim, olha, as mulheres não usam brinco, não usam batom, não usam calça, não usam isso, não pode fazer isso. Ele aqui não pode. Ele já começou, que a lei de Deus aqui para ele não pode. Ele botou bem claro no início do vídeo. Mas o que a Escritura diz, quando o apóstolo diz que as mulheres, que os adornos dela não sejam no exterior, ou seja, ele não está dizendo para a mulher não usar o adorno, mas que esse adorno não seja o que a pessoa vê no exterior, mas que as pessoas possam ver o interior, ou seja, o andar no espírito dela, possa ver Yahushua, o caráter de Yahushua na mulher. É isso que ele está dizendo. Então vocês vejam que aqui é cheio de imposição, porque, amados, Yahushua, ele não fica com esse negócio, não pode isso, não pode aquilo outro. O espírito, ele não fica assim, ó, não pode isso, fulano, você não pode aquilo. Elisete, você... Não. Mas a partir do momento que a gente anda no espírito e que a gente aprende a andar no caráter do Pai, que o Pai ele se revela, a gente tem o caráter do Pai no espírito, não... porque o nosso ser carnal, ele está mortificado, ou seja, a nossa visão carnal é mortificada. Então a nossa carne é mortificada. Quando a Escritura fala da carne, é a visão carnal. Então, como o espírito ele está vivificado, a gente anda no espírito. Então, por a gente andar no espírito, a gente vai andar de acordo que a pessoa também veja Yahushua em nós. Então, eu não posso andar de uma maneira indecente, porque se eu andar de uma maneira indecente, como é que um homem vai olhar Yahushua em mim? Ele vai olhar meu corpo. Então, isso aí é lógico que a gente sabe o que é certo e o que é errado. E se a gente coloca uma roupa que não agrada ao espírito, a gente mesmo vai ver, vai sentir, a gente vai olhar no espelho e vai sentir, vai falar assim, não, isso aqui não tá legal. Não é porque o espírito vai falar, você não pode... Não, mas a gente mesmo sente, porque a gente está andando no espírito. A carne está mortificada. Então a gente sente o que está certo e o que está errado. E a gente vai fazer o que está certo. Mas só que aqui não, aqui na religião é imposto. Não pode isso, não pode aquilo. Ou seja, ele fala, né? A pessoa vai e usa uma roupa de um satanista, de um homossexual. Gente, o próprio apóstolo Shaul disse, né, que se você vai comer alguma coisa, simplesmente ore e coma, não fica perguntando, né? Por exemplo, vai no mercado. Aí no mercado, você vai comprar as coisas no mercado e o homem é satanista. Você vai perguntar, olha, o dono do mercado, você é de qual religião? Né? Você é de qual... Entendeu? Eu sou satanista, então não vou comprar aqui. Não, o que o apóstolo Shaul disse simplesmente ore e coma. Porque aí você vai estar assim, a tua consciência não vai acusar. Tá certo? Agora, se você souber, né, que o lugar que você está indo, que você está indo comprar alguma coisa, que o dono, ele é satanista ou coisa assim, então não compra ali, porque a tua consciência vai acusar, então compre em outro lugar. Entende? Tipo assim, o apóstolo Paulo orientou assim, o apóstolo Shaul orientou assim. Tanto que teve uma vez, eu já até contei isso num dos vídeos, e eu estava fazendo uma prova na faculdade, eu ia fazer a prova, só que a prova era 3 e pouco, eu estava com fome. E aí eu tinha feito uma prova antes, porque eu marcava assim 2 provas, 3 provas no dia, para não precisar ficar indo todo dia fazer prova. Então eu marcava assim. Aí eu fiz uma prova, estava com fome e dava tempo ainda de eu comer para poder fazer outra prova. Porque fazer prova com fome não dá, né, amados? Aí eu fui perto da faculdade, num lugar para comer.
né? E era um lugar assim que na época era R$10, era R$9,99, olha só, R$9,99. Mas até então eu também não sabia, porque quando eu estava presa no sistema, não sabia que esse 9,99 é um número satânico. Vocês vejam bem, é uma pessoa realmente ligada à maçonaria, porque o prato era 9,99, por que não era R$10? É 9,99, né? E aí eu fui, peguei a comida, comi e tal. Só que quando eu fui botar a comida, eu botei a comida, né? E aí quando a gente bota a comida e a gente vai sentar, a gente depois tem que pagar a comida, né? Mesmo que eu não comesse, eu teria que pagar. Quando eu fui sentar, eu vi um Buda, entendeu? Uma estátua do Buda ali. Eu falei, caramba, eles são budistas. O que eu fiz? Eu estava, né, ainda no sistema, ainda era evangélica, mas eu não sabia que era para orar no entendimento ainda, mas eu orei no entendimento, porque senão as pessoas iam orar assim, essa garota é maluca, ela tá falando sozinha. Essa garota é doida, né? Então, eu peguei, orei e falei assim, Deus, Jesus, eu te peço que o Senhor purifique essa comida, eu te peço perdão porque eu não sabia que aqui é um lugar budista, mas eu fui e comi, paguei a comida, nunca mais voltei lá para comer, entende? Então, uma coisa assim que é isso que o apóstolo está falando. Então, e quanto à roupa, a gente não sabe quem são as pessoas que fazem, né? Por exemplo, a gente vai numa loja, numa C&A, quem foi que fez essa roupa? Quem foi que... É lógico que a gente tem que comprar uma coisa que seja decente, tá certo? Mas ele aqui está falando tudo do físico. Agora, quando a gente anda no entendimento, a gente também se amolda, o próprio espírito, ele nos amolda ao caráter dele, da gente andar de uma maneira decente, entende? E que essa maneira que a gente anda mostra e arrufa e o espírito do Pai em nós. A pessoa não vai olhar o exterior, a pessoa vai olhar a nossa vida com Yahweh, vai olhar o testemunho que nós damos. É isso que conta. Mas aqui ele está falando tudo físico, não está falando nada do espírito aqui, está falando tudo físico. Você é a noiva de Cristo, ataviada, adornada, sem ruga, nem mancha, nem mácula. Meu irmão, deixa eu te dizer, a grande característica do povo de Deus é que ele não se parece com o mundo, ele é distinto do mundo, ele é invulgar. Perfeito, amado. Yahushua não se parece com o mundo, sabe por quê? Porque Yahushua não é do mundo, ele é do espírito. Mas só que aqui é do mundo, porque é físico. Por isso que Yahushua, ele não entrou em templo feito por homens, como está escrito em Hebreus 9, versos 11 e verso 24, e o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como está escrito em Atos 7, 48 e em Atos 17, 24. Tá certo? Então, Yahushua não está aqui, e nem tampouco o Pai. E nem tampouco o Espírito, porque o Espírito é o Pai é Espírito, e importa que eu adore em Espírito e em verdade. Foi isso que Yahushua disse para a mulher. Ele disse, não mais em monte e nem em templo. E nem Jerusalém, mas Jerusalém é templo, que ele estava falando. Que tem outras traduções que está templo. Mas adorareis o Pai em Espírito e em verdade, porque o Pai é Espírito, e importa que eu adore em Espírito e em verdade. É isso que Yahushua disse. Então ele não habita aqui, porque aqui é físico, é carne, é visão carnal. As pessoas precisam ver tudo no físico, adorar no físico, para passar para o espiritual. Vocês vejam, amados, que as pessoas aqui são tão cegas. Isso eu falo porque eu também fui. Que antes eu ficava cantando, batendo palma e dançando, mas é tudo físico. E o Pai não aceita. O Pai não aceita essas adorações, como a gente já leu em Amós 5. Ele diz, eu já estou cansado dessas reuniões, dessas festas religiosas, dessas religiosas solenes. Eu já não suporto mais as canções das suas liras. Está escrito isso em Amós 5. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Eu vou dizer agora, alguém aqui já ouviu falar do Dr. Martyn Lloyd Jones? Se você não ouviu, compra todos os livros dele que você puder. Ele diz assim... É outro que ele se baseia, que ele é guiado por outro. Ele não é guiado pelo Espírito, ele não é guiado por Yahushua.
tá certo? Ele não se baseia em Yahushua. Gente, vocês podem reparar que todos os vídeos que a gente está vendo do Paulo Júnior, ele não fala de Yahushua. Ele fala de outros. Ele fala, por exemplo, naquele vídeo do Não Seja Enganado por Falsos Pastores, que eu botei até o mesmo título, tá? Ele se baseia que Jesus é Deus. Por quê? Por causa do concílio de Calcedônia. Então ele não segue o que está escrito na Escritura, o que Yahushua deixou escrito na Escritura e o que os apóstolos falaram. Né? Porque os apóstolos ensinaram-se conforme Yahushua ensinou a eles. Então o que Yahushua ensinou, eles passaram. Mas ele não se baseia. Ele se baseia no concílio de Calcedônia. No concílio de Calcedônia. Ele se baseia ali. Aí, quando ele disse naquele outro vídeo que a gente viu dele, que eu até esqueci o título agora, amados. Eu esqueci o título. Que ele fala do... Que Deus matou o Filho. Que Deus matou Jesus. Que a santidade de Deus é tão grande que ele teve que matar o Filho. E aonde ele se baseia? No Billy Graham. Agora ele está falando para a pessoa para comprar o livro desse homem aqui, que eu não sei nem quem é, que aqui, ó, vamos ver aqui, ó, desse homem. Por quê? Porque ele não se baseia em Yahushua. Ele não segue a Yahushua. Ele segue a outros líderes religiosos, a outros homens e ao concílio de Calcedônia, que é o concílio da Igreja Católica, que decidiu, a Igreja Católica, nesse concílio, a natureza de Jesus. E sendo que na Escritura o próprio Yahushua se revelou o Pai e revelou quem ele era. E ele mesmo disse: eu sou filho de Arro. Eu sou enviado, ele me enviou. Ele me enviou, eu sou enviado de Arro. O meu Pai é maior do que eu. O meu Pai é o único Deus. Adorarei somente ao Pai. Orareis ao Pai. Então vocês vejam bem. E ele mesmo disse: bom, somente o Pai que está no céu. Ou seja, ele, homem, ele não disse que ele era bom. Até ele que nunca pecou e que morreu por nós, ele não disse que ele era bom. Ele disse: bom é somente o Pai que está nos céus. Então vocês vejam bem. Vocês vejam bem como é que são as coisas. E o Paulo Júnior aqui agora vai dizer o outro homem que ele segue, que ele não segue Yahushua, ele segue outros homens. Vamos ver aqui. O que ele vai falar desse homem? Meu irmão, deixa eu te dizer, a grande característica do povo de Deus é que ele não se parece com o mundo. Ele é distinto do mundo. Ele é invulgar. Eu vou dizer agora, alguém aqui já ouviu falar do Dr. Mark Lloyd Jones? Se você não ouviu, compra todos os livros dele que você puder. Ele diz assim: o maior método de evangelismo que a igreja possui, sabe qual é? O seu testemunho. E essa conversa maldita, desgraçada, endemoniada, que diz, temos que ser igual ao mundo para atrair o mundo, isso é antibíblico, isso é ateológico, isso não é escriturístico. Ele escreve... Veja bem, amado. Ele está falando que o maior tipo é o testemunho, né, que conta, né? Mas ele está se baseando nesse homem aí que ele falou, que eu até esqueci o nome dele. É o testemunho. Beleza. Mas é o testemunho de quê? Porque aqui ele está falando do testemunho da pessoa andar conforme a religião, tá certo? Andar de uma maneira decente, mas para a religião, para ser crente, para estar seguindo os atos religiosos para a religião, mas não é andar de maneira decente no entendimento no Espírito, porque quando a gente está no Espírito, a gente anda de maneira decente, porque o Espírito não impõe nada, mas a gente mesmo, né? A nossa carne é mortificada, então a gente não tem mais nada desejo carnal, de coisa assim, tipo, não tem. A gente usa a roupa porque nós precisamos usar roupa, porque nós estamos nesse corpo físico, mas a gente usa uma roupa de acordo que agrade ao Espírito, que agrade ao Pai e ao Filho, tá certo? Mas isso é uma coisa de amor, porque a gente quer, nós estamos no mesmo entendimento.
tá? Nós estamos no mesmo relacionamento, no mesmo entendimento do Pai e do Filho. Então nós somos um no Pai e no Filho, no entendimento. Não é que eu sou o Pai, Espírito. Não é que eu sou Yahushua, mas eu sou o Pai e o Filho no entendimento. Nós somos o Pai e o Filho no entendimento, no Espírito, certo? Só que o Pai é Espírito, o Filho é alma. E nós somos alma, assim como o Filho é alma. Então, quando a gente está andando no entendimento do Espírito, a gente anda de uma maneira decente. Por quê? Porque é assim que a Yahushua nos mostra, mas isso é com amor, queridos. A gente bota uma roupa e a gente logo vê, não, isso aqui não tá legal. Não é uma coisa assim, você não pode. Não, a gente mesmo sente isso. Sabe, a gente sente, a gente não vai usar, por quê? Porque não tá legal. Isso aqui não faz mais parte de mim. Eu não posso mais usar isso, por quê? Porque eu não me sinto bem, porque o Espírito que mora em mim, ele me limpou. A carne, o meu ser carnal, minha visão carnal está morto, está modificado. Então hoje é o Espírito que vive em mim. Então eu não posso andar dessa maneira. Mas aqui ele está botando tudo físico. Ou seja, é uma coisa para a religião. A pessoa tem que andar de uma maneira decente para a religião. E não andar de uma maneira decente no Espírito. Dá para entender a diferença, amados? No livro dele é assim: o maior método de evangelismo é o testemunho. E sabe... Sim, o maior método de evangelismo, mas o evangelismo para eles é o quê? É tudo para a religião. Vocês vejam que o testemunho, beleza, mas o maior método do evangelismo é levar pessoas para dentro da religião, para dentro do templo físico, para ouvir o líder religioso, e não levar as pessoas para Yahushua. Porque o próprio Yahushua disse na Escritura: vinde a mim. É vinde a mim, não é ide num templo físico. E Yahushua disse: vá, ide ao mundo, ide a todo mundo, não é nem ao mundo, mas ide a toda criatura, né? Ide anunciar a promessa a toda criatura, não é nem ide ao mundo. Olha só, veja bem, ide anunciar a promessa a toda criatura, ou seja, o evangelho, anunciar o evangelho é anunciar a promessa, porque eles botaram o evangelho justamente para a pessoa não entender, mas o evangelho é a promessa. Então a ordem de Yahushua é: ide anunciar o evangelho a toda criatura. Mas aqui no sistema religioso, a pessoa tem que vir ouvir um líder religioso. A pessoa tem que ir escutar e não ir falar. A pessoa tem que vir escutar. A pessoa tem que vir escutar no templo físico, ouvir um líder religioso falando heresia. E na Escritura, a mensagem de Yahushua, a ordem dele é: ide anunciar, ide falar. Essa é a mensagem que ele disse. Mas no sistema religioso é ao contrário. Vinde escutar. Então vocês vejam bem. E vinde escutar um homem que ele se baseia em um homem que não é Yahushua. Porque ele se baseia no Billy Graham, ele se baseia no Concílio de Calcedônia, ele se baseia nesse homem aí que ele está falando que o maior evangelismo do crente é o testemunho. Certo? Mas é o testemunho em quê? Em andar decente para ir numa igreja. Ou praticar atos religiosos numa igreja. E sendo que o nosso testemunho, as pessoas veem no Espírito. Por quê? Porque quando a gente anda no Espírito do Pai, o caráter dele é apresentado. As pessoas veem o caráter de Yahushua, o caráter do Pai em nós. As pessoas veem que nós somos diferentes. E foi isso que aconteceu no meu trabalho. As pessoas viram que eu mudei. Falaram: nossa, você está mudado, você está diferente. Teve até uma professora que ela falou: engraçado, você quando entrou na prefeitura, né? Você entrou na prefeitura, você era uma pessoa totalmente diferente. Você era uma pessoa, hoje você está outra. Eu falei assim: é mesmo? Você está outra pessoa, totalmente diferente, você mudou. Isso já tem o quê? 1 ano e pouco isso, amados. Que essa pessoa falou isso para mim. Eu falei assim: é mesmo? Mas eu mudei para melhor ou para pior? Ela para muito melhor. Então vocês vejam que quando a gente anda no Espírito,
A gente muito não é uma coisa forçada, amado. Mudar de, olha, você não pode falar palavrão porque é pecado, porque é contra a religião. Não, você não fala palavrão porque o Espírito do Pai mora em você. Então você não consegue mais porque tua alma, a tua carne está mortificada, o Espírito vivificado. Então você não consegue mais falar palavrão. Por quê? Porque a tua boca agora é para anunciar as boas novas e não para falar palavrão. Eu antes falava, amados, quando eu era evangélica. Hoje eu não consigo mais ouvir um palavrão, eu não consigo, não dá mais, não dá, eu não consigo mais. Então vocês vejam que a mudança é visível, as pessoas veem a mudança, mas mesmo as pessoas vendo a mudança, a pessoa ainda continua no engano da religião, porque mesmo essa pessoa no trabalho vendo a mudança, ela ainda é evangélica e ela ainda continua no engano da religião. Então vocês vejam bem, mas a mudança as pessoas veem. Por quê? Porque é o testemunho que o próprio Espírito que habita em nós, ele que vai praticando esse amor em nós, o fruto do Espírito em nós. Então as pessoas veem. Porque é o próprio Espírito que testemunha. Tá certo? É o próprio Espírito que nos faz testemunhar. Porque é Ele próprio que está atuando em nós. Porque o Espírito é vivificado, ou seja, o Espírito está vivo em nós. E o nosso ser carnal, a carne, a nossa carnalidade, ela está mortificada. Tá certo? Então é isso que acontece. Vamos continuar. Sabe o que atrai o ímpio? É ver na igreja algo que ele não vê em lugar nenhum. Um povo santo, um povo puro, um povo feliz, um povo cheio do Espírito Santo, um povo diferente. Peraí, amado, um povo feliz, um povo santo, um povo cheio do Espírito, dentro da igreja, cheio do Espírito aí, porque a pessoa sempre tem que estar aí buscando o Espírito, ser cheio do Espírito, buscando renovação no Espírito. Aí eu preciso ser renovado no Espírito. Aí eu preciso ser cheio do Espírito. Então vocês vejam que aqui não tem a pessoa cheia do Espírito. A pessoa aí fica cheia do Espírito, de repente o Espírito se esvazia, a pessoa tem que voltar para buscar o Espírito de novo. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos buscar de novo. E sempre é assim. E sendo que na Escritura, não. Na Escritura, todos os apóstolos eram cheios do Espírito. Você não lê na Escritura, eles falando assim, os apóstolos foram buscar o Espírito Santo, se encher de novo do Espírito. Você não lê isso na Escritura. Os apóstolos foram buscar o Espírito de Arro de novo, porque se esvaziou. Você não lê isso na Escritura. Você lê. E a Ruxa cheio do Espírito. Paulo cheio do Espírito. Estevão cheio do Espírito. João, Pedro cheio do Espírito. É assim que você lê. E nós que andamos no Espírito, nós somos cheios do Espírito. E esse Espírito não se esvazia. Mas aqui, cheio do Espírito, mas ele está falando cheio do Espírito Santo, mas realmente cheio do Espírito aqui, dentro da igreja. Fora da igreja, não estão cheios do Espírito, porque esse Espírito aqui faz visita. E o verdadeiro Espírito de Arro, quando a gente vai a Yahushua, nós cremos que nós somos o templo, o Espírito não faz visita. Por quê? Porque o Espírito, ele mora em nós, é diferente. Ele mora. Vamos continuar. E quando eles veem, o ímpio vê que na igreja tem pessoas que não são como eles, aquilo atrai o ímpio. Eu quero essa paz que você tem. Eu quero esse padrão de moralidade que você tem. Eu quero essa pureza que você tem. Eu quero ser como você. Agora, quando... Veja bem, eles falando de novo do ímpio, que é a pessoa que não está na igreja. Ou seja, eu quero essa pureza que você tem, eu quero essa santidade que você tem. Ou seja, eu não quero, ele não diz assim, eu quero ir para Yahushua como você foi. Eu quero entrar na porta estreita que é Yahushua. Eu quero ir no caminho que é Yahushua. Eu quero que a Yahushua me leve ao Pai, para eu ser cheio do Espírito. Não, mas eu quero essa santidade que você tem. Mas que santidade tem aqui? Santidade da religiosidade? Ou seja, eu quero também ser religiosa como você é. Eu quero ser como você, veja. Eu quero ser como você. Então vocês vejam que as pessoas não se aceitam como são. Elas precisam se basear em outros. E é por isso que o Paulo juntamente se baseia em outros. Não se baseia em Yahushua. Mas a base dele está em outros líderes religiosos, e não em Yahushua, tá? Então veja bem, e aí as pessoas precisam ser como outros, como ele disse, eu quero ser como você, não é? Eu quero ser eu no caráter de Yahushua.
Hã? Porque eu me amo. E Yarro, ele é amor. Então ele nos ensina a nos amar. Ele nos mostra esse amor por nós. Mas eu quero ser eu no caráter de Yahusha, no caráter de Yarro. Não. Eu quero ser igual fulano. Olha, eu quero ser pregador igual Paulo Júnior. Olha, eu quero ser uma cantora gospel igual a Aline Barros. Sabe? Então, essa é a mentalidade desse sistema, tá? Desse sistema, não é só o sistema religioso, você vê que ele está falando, eu quero ser igual a você no sistema religioso, mas no sistema secular também é assim, amados. Você vê que as pessoas hoje, você vai e pergunta para o menino, você quer ser o que quando você crescer? Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser igual o Neymar. Ou seja, eu não quero ser jogador de futebol. Eu não quero ser melhor que Neymar. Não que a pessoa tem que se, ser soberbo. Não. Mas eu quero ser igual ao Neymar. Por quê? Porque as pessoas não confiam em si próprio. As pessoas não se amam a si própria. E as pessoas podem ser, e o menino às vezes pode ser melhor que Neymar. Jogar melhor que Neymar. Porque na minha opinião, amado, sinceramente, eu não vejo mais futebol, não perco mais tempo com isso. Mas eu, sinceramente, eu acho que Neymar não joga nada. Entendeu? Eu, quando vi assim, Neymar jogando, sinceramente, a última Copa que eu vi, a anterior, que ele simulou lá aquela queda dele, sei lá, aquela contusão que ele teve na coluna, nem me lembro mais como foi, tá? E que o Brasil perdeu para a Alemanha, né? Sinceramente, amados, eu olhei aquele jogo, ainda estava preso no sistema. E eu, sinceramente, eu nunca vi o Neymar jogando. Eu não acho que ele é um bom jogador, eu não acho. Eu só acho que ele está sendo visto na mídia. Por quê? Porque ele é maçom e porque ele se vendeu para esse sistema. Então eles engrandecem ele. Agora, como jogador mesmo, como talento, eu não vejo talento nenhum em Neymar. Mas os meninos se baseiam em Neymar. Por quê? Porque desde pequeno as pessoas não se aceitam, não se amam. As pessoas não querem ser elas próprias, mas elas querem se basear em outro para ser igual a outro. E sendo que no Espírito, na Escritura, nós temos que ser nós no caráter do Pai, no caráter do Espírito, que é o Pai, e no caráter do Filho, que Ele nos ensinou. Mas nós sendo moldados no caráter dele. Tá certo? Então, a diferença é essa. Mas fora do Espírito, fora do entendimento no Espírito, nesse sistema podre, que é o sistema religioso, sistema político, sistema secular, essa mídia, que está tudo englobado na maçonaria, que é tudo uma mesma coisa. Tanto que vocês podem ver que religião é a mesma coisa da política, porque religião e política tá tudo misturado, tudo junto. Vocês vejam aí a marcha para Gadu, que até o Tiago Lima, do Desperte, ele gravou um vídeo, né, que com 5 minutos o YouTube tirou, depois ele repostou o vídeo de novo, a marcha para Gadu, ou seja, o Bolsonaro lá, os políticos, que trouxe até um, que eu esqueci o nome dele, acho que é Hamilton, não me lembro mais o nome do homem, que ele disse que ia trazer os princípios da maçonaria pro Senado, e estava lá na marcha para Jesus junto com os pastores, com esses que não são pastores, porque o único pastor é Yahusha, estava lá nessa marcha. Ou seja, a marcha mesmo para Gadu. Então vocês vejam que é tudo a mesma coisa, tudo ligado à maçonaria. Por quê? Porque esse sistema todo é maçônico. E as pessoas não conseguem entender isso. E esse sistema maçônico ensina as pessoas a se basear em outros. E é isso que o Paulo Júnior está ensinando aqui. A pessoa se basear em outro. Não se basear no caráter de Yahusha. Não seguir a Yahusha. Porque quando o apóstolo Shaul disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahusha, ele de maneira nenhuma estava pedindo para a pessoa imitar ele. Mas era para a pessoa imitar a Yahusha, seguir a Yahusha como ele estava seguindo a Yahusha. Então, como ele seguia a Yahusha, para a pessoa seguir a Yahusha. Foi isso que ele disse. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Yahusha. Ou seja, siga a Yahusha assim como eu sigo a Yahusha. Sigam vocês também a Yahusha. É isso que ele estava dizendo. Mas aqui no sistema não. Você tem que seguir
a outros homens, se basear em outros homens e ser iguais a outros homens, serem como outros. Por quê? Porque as pessoas não se amam, as pessoas não acreditam em si próprias. E isso é triste, amados. E por isso que a maioria das pessoas que estão aqui vivem em depressão. Por quê? Porque não se conhecem, não se amam, não se aceitam e querem ser outras pessoas e não elas próprias. Tá certo? E sendo que quando a gente vai para Yahushua, ele nos liberta da depressão, ele nos ensina a nos amar, porque o Pai é amor e o Espírito que é amor mora em nós, habita em nós, e ele nos ensina a nos amar. E quando nós nos amamos, nós somos livres da depressão. Ele nos liberta e nós passamos a acreditar em nós e a ser nós no caráter do Pai e do Filho. Certo? É isso que acontece, mas nós somos nós não precisamos nos basear em ninguém, nós somos nós no caráter do Pai e do Filho. Nós só nos baseamos no Pai e no Filho, tá certo? Porque a nossa fé é no Pai e no Filho, nós seguimos ao Pai e ao Filho, nós não seguimos ao Filho e deixamos de seguir ao Pai, nós não seguimos ao Pai e deixamos de seguir ao Filho, não, nós seguimos ao Pai, que é o único Deus verdadeiro, e ao Filho, que é o nosso Salvador, nosso Senhor e Filho de Arro, tá certo? É assim que funciona, mas nós seguimos eles, sendo nós mesmos, sendo moldados, transformados no caráter do Pai e do Filho, tá certo? Então vamos continuar. A igreja adota ser igual ao mundo para trazer o mundo. A igreja fica mundana e nenhum pecador se converte. Então vocês vejam, a igreja, porque a igreja aqui que ele está falando não é pessoa, igreja, mas é a igreja aqui, ó, porque esse aqui tudo é igreja, é o sistema, tá certo? Aí ele fala a igreja ser igual ao mundo, você vê que a igreja tem que ser igual ao mundo, mas não é a igreja que somos nós, temos que ser igual ao nosso Salvador, temos que ser igual não, temos que andar no caráter do nosso Salvador, porque o nosso Salvador também é um, e nós não temos que ser como Yahushua. Nós temos que seguir a Yahushua e ser nós no caráter de Yahushua, no caráter do Pai, que é o caráter baseado no amor. Tá certo? É isso que ele nos ensina. Então vocês vejam como é que são as coisas. Mas aqui não. Até a igreja está querendo ser como o mundo, ou seja, se baseia em outros. Se baseia em outros. Vocês vejam bem. No fim da Segunda Guerra, a Igreja Católica tentou fazer isso. Pegar os refugiados da guerra, e os padres começaram a andar no meio dos refugiados da Segunda Guerra, dos soldados, começaram a fumar, beber, ir para a festa, os padres, para atrair aquele povo. Sabe o que aconteceu? Ninguém se converteu. Quando a igreja... Amados, veja bem, quando eu falo que eu falei aquela hora, que nós não temos que ser como Yahushua, é tipo assim... O que eu estou querendo explicar é o seguinte, que as pessoas aqui, elas não se amam, tá? Então, as pessoas querem ser como outra pessoa, né? Tipo, a mulher quer ser magra como Gisele Bündchen, ela não quer ser magra por ela mesma, né? Por amor a ela mesma e para ter uma boa saúde, mas ela quer ser magra se baseando no corpo de outra pessoa. Quando eu falo que que nós não temos que ser como Jesus, não é no sentido de tipo de ser a pessoa de Jesus, assim, tipo de como é que eu quero explicar? Porque Yahushua é um. Yahushua, ele é humano e ele é um. E ele veio revelar o Pai, o caráter do Pai. Então, nós temos que ser nós, tá certo? Nós temos que ser nós, eu tenho que ser Elisete, mas no caráter do Pai e do Filho. Eu não tenho que ser Yahushua. É isso que eu tô querendo explicar, tá? Eu não tenho que ser como Yahushua para deixar de ser eu para ser Yahushua. Não, eu tenho que ser eu, mas no caráter do Pai e do Filho. É isso que eu estou querendo explicar. Porque no sistema, eu não sei se vocês estão querendo, se vocês vão conseguir entender isso. O que eu estou querendo explicar. Eu não estou dizendo assim que a gente não tem que ser como Yahushua, não é isso. Nós temos que andar no caráter dele, mas a gente não tem que ser Yahushua, porque Yahushua é um. Eu sou outra, você é outro, então nós temos que ser um no caráter do Pai e do Filho. Mas Yahushua é um. Eu não posso ser Yahushua. Entende? Ele é um. Eu sou outra. Mas eu posso ser
o pai e o filho no entendimento, porque nós somos um no entendimento. E esse entendimento do pai e do filho é que nos molda no caráter dele. Então eu sou uma pessoa no caráter de Yahushua, no caráter do pai, do que ele ensinou, mas eu não sou Yahushua. Até porque Yahushua morreu no madeiro por nós. Eu não sou Yahushua, então eu não vou morrer no madeiro por ninguém, porque eu peco. Vocês estão entendendo? É isso que eu estou querendo explicar. É isso que eu estou querendo explicar. Eu sou uma, eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou. A minha carne é mortificada por quê? Porque o espírito é vivificado. E eu sou uma, eu sou a Elisete. Mas no caráter do pai e no caráter do filho. É isso que eu quero explicar, tá? Mas aqui não. Aqui eles não se amam, então eles não podem ser, né? Aqui no sistema religioso eu não posso ser Elisete. Eu tenho que ser uma pessoa como uma outra pessoa. Tipo, olha, eu não sou a Elisete Moura, tá? Eu sou como a Elisete Malafaia, vamos supor. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo passar? É isso que eu tô querendo passar. Eu creio que o Espírito vai explicar a vocês aí, amados, na hora, porque realmente é complicado, né? Eu tô querendo passar uma coisa que é o que eu sinto aqui, né? Porque nós somos... nós seguimos aí a Yahushua, né? E nós assim, seguimos a ele e nós andamos no caráter dele, mas nós não deixamos de ser nós e somos Yahushua, deixamos de ser nós. Não, mas nós somos nós, mas no caráter do pai e do filho. Mas o filho é ele no caráter do pai, entende? É isso que eu tô querendo explicar. Mas eu creio que o Espírito ele vai explicar para vocês, né? Vocês vão entender o que eu tô querendo passar. Sal da terra, luz do mundo. Quando a igreja é distinta, o pecador olha aquela luz, o pecador olha aquele caráter e ele diz: eu preciso daquilo, aquilo é um exemplo. Não sejamos como o mundo. Veja, eu preciso daquilo, ou seja, eu preciso da religião. A religião é um exemplo, ou seja, ele não fala assim, eu preciso de ir a Yahushua. Não, mas eu preciso ir num templo físico, numa religião. Vocês vejam bem. Então, vocês vejam que ele sempre se baseia, sempre fala, entendeu? Para seguir a religião. Porque eles seguem a religião, eles não seguem Yahushua. Então vocês vejam que está totalmente contrário, né, do que está na escritura. Amados, eu vou dar uma parada por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? E meu marido ontem ele abaixou ele falou que eu falo que é tripê, mas ele fala que isso não é tripê, mas eu não sei nem o nome disso, tá, amados? Aí ficou melhor, eu acho que ficou melhor, né? Então é isso aí. Então, amados, o que eu quero dizer é isso, que quando a gente vai para a porta estreita, que é Yahushua, né? Para o caminho que é Yahushua, né? E ele nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito. Nós passamos a nos amar porque o Espírito ensina a nós nos amarmos. E a nossa carne é mortificada, ou seja, a nossa visão carnal é mortificada. Então, nós passamos a ser nós, porque nós nos amamos, mas no caráter transformado no caráter do Pai e do Filho, tá certo? É isso que eu quero passar para vocês. Então, amados evangélicos, católicos, espíritas, qualquer um de vocês que estão assistindo esse vídeo, né? Sai do engano da religião, amados. Sai dessa porta larga, né? Porque a Escritura diz que essa porta é larga e são muitos que entram por ela. E a porta estreita, que é Yahushua, são poucos que a encontram. Tá certo? Por quê? Por que são poucos que a encontram? Porque essa porta realmente, ela é no espírito, ela é no entendimento. E as pessoas vão no físico. No físico, é na religião, no templo físico, para buscar aquele que está no espírito. Então é por isso que a porta é estreita e são poucos que encontram essa porta. Mas hoje a Yahushua está dando uma oportunidade para vocês. E ele está chamando. Ele está chamando os seus para fora. Para fora da onde? Para fora da religião. Porque ele não está em religião. Para que vocês possam ir para o único caminho, que é Yahushua. Porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, vão para Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.